Catarina, que tem população inferior à metade da gaúcha, onde não existe o hiato remuneratório entre as instâncias, vem crescendo o número de candidatos nos concursos para ingresso na magistratura. Interessa à sociedade que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, reconhecido nacionalmente como um dos mais criativos, inovador, produtivo, corra o risco de não mais despertar o interesse dos melhores e mais qualificados em trabalhar em nosso Estado? Creio que não. É da tradição de nossa terra procurar o grau de excelência para as nossas instituições e no que fazemos. A Júris tem trabalhado muito para descortinar essas realidades. E a gestão, que agora começa, tenham certeza, perseverará no mesmo caminho. Temos a convicção que tal alteração legislativa, que depende exclusivamente de uma decisão política de ordem estadual, tem tudo para ser levada a efeito, pois atenderá aos mais altos interesses da sociedade e da magistratura. Ainda no campo da valorização, agora falando da carreira na esfera nacional, muito importante o restabelecimento do adicional de tempo de serviço. A experiência adquirida com o tempo de judicatura, sem esquecer que o magistrado não pode exercer nenhum outro cargo ou função, salvo um de magistério, tem que ser prestigiada. A dedicação de uma vida profissional exclusivamente ao mistério de julgar, para que tenha uma significância como percurso profissional, precisa ser contemplada com o devido reconhecimento. O retorno do ATS, do adicional de tempo de serviço, necessariamente tem que alcançar os magistrados inativos. Inconcebível que o reconhecimento de um direito decorrente do exercício de uma atividade seja conferido somente a quem está exercendo e ouvir-se quem a está exercendo e ouvir-se daqueles que já deram a sua contribuição para a mesma função. Seremos parceiros da MB, João Ricardo, nessa luta pelo restabelecimento do adicional de tempo de serviço e para que se contemple magistrados ativos e inativos. Somos contra qualquer alteração constitucional que pretenda retirar da esfera da competência da Justiça Estadual a jurisdição eleitoral. Luta antiga que vem sendo feita por essa administração com apoio incondicional e do TRE gaúcho. Trata-se de questão inegociável. Seria um desprestígio e esvaziamento da magistratura estadual sem que exista qualquer razão para tanto. Se há uma justiça que funcione de maneira exemplar neste país, esta é a justiça eleitoral. O reconhecimento de sua qualidade e eficiência é internacional, e isso foi construído e constituído com a participação direta dos magistrados dos estados. Não bastasse isso, pensar em retirar da Justiça Estadual a jurisdição eleitoral é desrespeitar o já combalido Pacto Federativo. As eleições, mesmo quando de caráter nacional, se dão no âmbito dos estados, incumbindo a cada Tribunal Regional Eleitoral a realização material dos pleitos, na respectiva circunscrição, que corresponde ao território de cada unidade da federação. Aqui também encerraremos fileiras com a Associação Nacional, que já assumiu posição contrária a qualquer tentativa de suprimir a jurisdição eleitoral da competência da magistratura estadual. Manteremos com o Tribunal de Justiça uma relação independente, calcada no diálogo e no respeito. Seremos parceiros em todas as questões que forem do interesse do Judiciário e da magistratura. Eventuais divergências, como já referido, sempre serão tratadas com civilidade e com a compreensão que nem sempre as posições da associação serão convergentes com as da administração. Não é recomendável que todas as decisões que digam respeito ao Judiciário fiquem restritas à cúpula do poder. O conjunto da magistratura tem muito a contribuir para a modernização e atualização da justiça. O primeiro grau de jurisdição não pode ser o espectador da construção de definições que impactarão diretamente na sua atividade. Temos ideias e apresentaremos propostas responsáveis e fundamentadas, oriundas de debates, reflexões e estudos realizados para análise e formação de nossas proposições. A implementação do processo eletrônico, uma realidade inafastável,
elaboração de mecanismos de identificação de movimentos que previnem o ajuizamento de ações de massa, que por falta de planejamento acabam por abarrotar a justiça e são enfrentadas uma a uma, como se no século XIX estivéssemos, a construção de meios de efetivação de tramitação e julgamento de ações coletivas, colaboração no estabelecimento de prioridades orçamentárias. Todos os exemplos, e existem muitos outros, são emblemáticos da necessidade de aprofundar o processo democrático de participação nos tribunais. Reivindicamos o direito de contribuir para as definições dos destinos do judiciário. A magistratura tem vontade e está pronta para participar. E a associação é o canal de representação de classe, tendo todas as condições de indicar, após prévio processo de deliberação, juízes para que integrem conselhos, comissões e grupos de trabalho no tribunal. Vamos ir além. A busca por maior democracia na justiça, continuaremos, passo a passo, na persecução da bandeira histórica do movimento associativo para aumentar o universo de eleitores das mesas diretoras dos tribunais. A inclusão dos magistrados de primeiro grau no colégio eleitoral oxigenará, não temos dúvida, a gestão administrativa, enriquecendo o processo de definição de diretrizes e viabilizará a equalização das disparidades de destinação orçamentária entre primeira e segunda instâncias. Seremos criativos e vamos propor alternativas para atingir o fim pretendido. Uma breve reflexão se impõe aqui em relação ao Conselho de Justiça, em vista do problema que a magistratura gaúcha tem enfrentado com as promoções. O Conselho Nacional de Justiça, em sua curta existência, já prestou relevantes serviços ao judiciário, como um todo. Todavia, sendo uma instituição jovem, adolescente, ou criança ainda, por ter só 8 anos, ainda está em construção de sua identidade. A magistratura gaúcha, como não poderia deixar de ser, vai contribuir, vai continuar colaborando nessa construção. É importante que o Conselho compreenda que, num país continental como o Brasil, os problemas e as soluções não são iguais. Existem particularidades regionais que não devem ser consideradas. Boas práticas administrativas e cultura arraigadas na história dos judiciários com atuação estadual, que não se revelem prejudiciais ao funcionamento do poder e à sociedade, destinatária última da prestação jurisdicional, devem ser respeitadas. E as associações de magistrados, pela representatividade plural decorrente do processo democrático de escolha de seus dirigentes, estão aptas a participar do processo de identificação do que deve ser modificado e daquilo que precisa ser preservado. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício do poder normativo primário, que já foi lhe assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode agir de forma a gerar um déficit de legitimidade nas suas decisões, pois isso é inaceitável no Estado democrático de direito. É preciso, antes de emitir resoluções ou estabelecer normativas administrativas, aprofundar a discussão com todos os setores e segmentos do Poder Judiciário. Magistrados e tribunais têm que ter voz perante o Conselho. Ouvir e ponderar contribuirá muito para a formação do processo decisório e de conformação da identidade institucional do Conselho Nacional de Justiça, que devem ser forjados também com base no respeito aos direitos dos magistrados e na autonomia dos tribunais. Outro eixo de atuação de nossa gestão segue na linha do que já vem sendo feito, é a interação com a sociedade. Exemplos disso, vimos aqui o presidente Pio falando, como a questão do Fórum da Questão Penitenciária, a União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, o Observatório contra a Homofobia e tantas outras ações que procuramos fazer. O importante é que seguiremos fazendo isso de forma permanente, promovendo a inclusão dos socialmente excluídos, dando visibilidade àqueles que parte da sociedade ignora a existência,
e, assim, prestamos colaboração para a derrubada de preconceitos, a promoção da igualdade e respeito aos direitos humanos. Continuaremos a agir coletivamente, em parceria com outras entidades e movimentos sociais, pois o sucesso de ações de inclusão dependem de articulação em rede, na forma de ganhar apoio e incidência efetiva no meio social. Aproveito a ocasião para homenagear um colega magistrado falecido há pouco tempo, João Abílio de Carvalho Rosa, um ser humano libertário e comprometido profundamente com a efetivação real e concreta dos direitos humanos. Idealista, plantava sementes de novas ideias e, quando elas germinavam e ganhavam condições de crescer, partia em busca de uma nova causa que estivesse a necessitar atenção. Foi assim que fez com o Instituto de Acesso à Justiça, criação sua para promover o exercício da advocacia pro bono em casos de violação de direitos humanos. Promoveu a proteção ambiental de maneira ativa até seus últimos dias. Em reconhecimento ao seu trabalho, na gestão em que estarei à frente da associação, a edição do Prêmio Ajures de Direitos Humanos terá o seu nome. Prêmio Ajures de Direitos Humanos, João Abílio de Carvalho Rosa. Chegando ao final, não posso deixar de fazer alguns agradecimentos a pessoas que contribuíram muito significativamente para forjar a minha personalidade e a chegar ao honroso cargo de presidente de minha associação. Aos meus pais, a Laura e Sulema Terra, em memória, pela formação e grandeza de aceitar as minhas escolhas de vida. Aos amigos e companheiros João Ricardo Santos Costa e Pio Giovanni Dreschen, que nos últimos anos foram presenças constantes e parceiros de discussões políticas. A minha mulher Gilce, amor de uma vida toda, que sempre me apoiou e incentivou, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, a persistir na busca de sonhos e a nunca desistir. Aos meus queridos filhos, Gustavo, Juliana, Carolina e Eduardo, pela compreensão da falta da minha presença, mesmo não gostando das ausências. Muito obrigado. Convidamos os presentes a cantar o hino rio-grandense.
lembramos que às 21 horas haverá o jantar comemorativo às posses da Ajures e do Tribunal de Justiça do Estado, no Hotel Plaza São Rafael. O Conselho Executivo eleito da Ajures receberá os cumprimentos em frente a este palco. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta solenidade.